Cumprimento a todos com a graça do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, por favor, primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Vamos ler os versículos de número 6, 7 e 8. Agora leremos esses 3 versículos. A ênfase será na parte final do versículo 7, mas precisamos ler aí pelo menos essa quantia. Primeira carta a Timóteo 4, 6, 7 e 8 nos diz assim, a palavra de Deus: expondo estas coisas aos irmãos, você será bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido, mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de vir. Amém? Irmãos, na parte final aí do versículo 7, o apóstolo exorta ao jovem pastor Timóteo: exercite-se pessoalmente na piedade. Irmãos, hoje eu quero falar sobre este assunto, a prática da piedade. Há um ano atrás, acho que um pouco menos, ou por aí, o presbítero Marcelo me deu um livro intitulado A Prática da Piedade, escrito por Lewis Bailey, lá no século XVII, mais ou menos 1610, por aí. E esse autor, ele explora de forma bem exaustiva e ampla a questão da prática da piedade. Então, depois de um ano ganhado presente, eu comecei a ler, e alguns pontos ali achei interessante partilhar com os irmãos, apesar de estar ali no começo, mas eu, como sempre, tenho o hábito de esfolhar todo o livro e ver os tópicos, já havia visto o conteúdo deste livro. Irmãos, antes é bom nós definirmos a palavra piedade. Segundo os estudiosos da língua original do Novo Testamento, a palavra piedade tem a ver com uma vida devocional, uma vida temente a Deus, uma vida de devoção, de respeito, de temor e de seriedade na religião. Uma vida piedosa é uma vida vivida segundo o Evangelho, seriamente segundo o Evangelho. Então, quando ele diz aqui para viver e praticar pessoalmente a piedade, o que ele está convidando é que seja um crente genuíno, um crente que tenha práticas cristãs, que venha fortalecer, assim como o exercício físico, que venha fortalecer a vida espiritual. E esse autor, o Lewis, ele comenta, irmãos, que a piedade, a prática da piedade, segundo o ensino bíblico, precisa de 3 pontos ou de 3 aspectos que fundamentam a vida cristã. Ele, em primeiro lugar, comenta que a prática da piedade só será possível a partir do que conhecemos sobre Deus. Então, daqui a pouco irei falar sobre isso. Em segundo lugar, ele diz sobre o conhecimento que nós temos de nós mesmos, como pecadores e salvos, ou como pecadores e regenerados. Em terceiro lugar, ele comenta que a prática da piedade precisa também ser algo manifestado na vida pública e também na vida privada, levando as disciplinas espirituais com seriedade. E ele vai lá falar de oração, de leitura da Bíblia, mas especialmente também do culto do dia do Senhor. Então eu preciso aqui trabalhar esses tópicos com os irmãos, olhando também aquilo que o próprio apóstolo incentivou ao pastor Timóteo.
Na introdução, Lewis ele comenta que precisamos ter em mente duas coisas se queremos viver de modo piedoso. Isso tem que estar, em primeiro lugar, resolvido no nosso coração. Aliás, a própria palavra piedade, ela aponta a uma disposição e obediência do coração para os princípios do Evangelho, os princípios da palavra do Senhor. Isso tem que estar resolvido no nosso coração. E aí ele pergunta: será que realmente nós queremos, no coração, sermos crentes piedosos? É esse, de fato, o nosso desejo e anseio? Viver e ser reconhecidos de forma piedosa, ou levando uma vida piedosa? Nenhum outro órgão na Bíblia, ou naquilo que é chamado de psicologia bíblica, é mais importante convencer do que o coração. A própria Escritura diz que nós devemos guardar o coração. A própria Escritura diz que é do coração que procede tanto o mal como o bem. E até hoje pela manhã, os que estiveram aqui na classe puderam ver isso no estudo que foi apresentado. Está resolvido no nosso coração? Está resolvido isso? Você de fato, eu de fato, será que nós desejamos no coração sermos crentes piedosos? Irmãos, porque se o coração não estiver convencido, será apenas, ou serão palavras lançadas aos nossos ouvidos, apresentadas aos nossos olhos, mas não encontrará terreno. Devemos lembrar que Jesus fala da parábola do semeador, e que a semente cai em vários tipos de solos, mas ele destaca que precisa encontrar uma terra boa, uma terra que seja fértil para receber a semente do Evangelho. Outra coisa que Lewis apresenta na questão da piedade é que, segundo ele, nós devemos pensar sobre isso com urgência. Com urgência. Via de regra, nós pensamos o quê? A partir do ano que vem, eu vou fazer isso, ainda mais agora, está chegando, né? Então nós vamos começar a renovar os nossos votos. Irmãos, não. Toda vez que a palavra do Senhor, toda vez que uma leitura da Escritura, toda vez que uma pregação, um cântico, uma oração, toda vez que ouvimos um irmão e algo nos direciona a uma mudança, não é para depois, não é para depois, é para agora, é urgente, e por algumas razões óbvias. Primeiro, não sabemos quando iremos morrer, e segundo, não sabemos quando o Senhor virá. A qualquer momento nós poderemos partir deste mundo. Ninguém, irmãos, ninguém pode garantir se estará vivo no próximo domingo ou mesmo amanhã. E para Lewis isso deve ser uma preocupação regente para a decisão da resolução do nosso coração em assumir uma vida piedosa. Quanto à vinda do Senhor, nós sabemos, há sinais, há indicativos claros de que o Senhor pode voltar. Estamos preparados? Então, essas duas verdades elas são apresentadas na introdução, e eu quero aqui destacar aos irmãos isso daqui. Será que há uma resolução no coração nesta direção? Eu desejo ser um crente realmente piedoso. Então, para isso, vamos aqui trazer os tópicos bíblicos que são apresentados por este autor e por aquilo que ele desenvolve a partir do ensino bíblico a respeito da piedade. Primeiro, a piedade vai ser sustentada, desenvolvida, fundamentada no seu entendimento de quem é Deus. Qualquer outro fundamento será fábula, como disse Paulo aqui. Qualquer outro fundamento vai ruir, precisa estar em Deus. Mas como é que eu conheço a Deus? Irmãos, os teólogos nos ensinam sempre que nós devemos
conhecer os ensinos bíblicos sobre aquilo que Deus é em sua trindade e o que Deus é em seus atributos. Trindade e atributos. Então, como que eu vou fundamentar a piedade, como eu vou exercitar a piedade no fundamento da trindade? Nós precisamos pensar em cada pessoa da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e procurar ter um relacionamento com as pessoas da trindade. Devemos compreender biblicamente que o Pai é Pai do Filho desde toda a eternidade, e precisamos ter uma relação com a primeira pessoa da divindade como Pai. Isso é fundamental, porque estaremos olhando para Deus como aquele que nos trouxe à existência, como aquele que nos protege, como aquele que nos dá provisão. É essa relação que a piedade produz quando você começa a olhar para a Trindade e na primeira pessoa da Trindade como de fato e o que Ele é. Pai, é esse o relacionamento que eu tenho com o meu Deus. Ele é o meu Pai, porque Ele me trouxe à existência, Ele me protege e Ele me sustenta. Segundo, o Filho é gerado do Pai, portanto é a expressão exata do Pai. Ele é o que o Pai amou desde toda a eternidade. Isso demonstrou o grande amor de Deus por mim. No exercício da piedade, da prática da piedade, quando eu olho a segunda pessoa da Trindade, eu posso ver o que? O amor imenso e infinito de Deus por mim. O seu Filho amado, o seu Filho querido, o seu Filho unigênito, Ele enviou ao mundo porque Ele nos amou. A prática da piedade começa então a ficar fundamentada na segunda pessoa da Trindade, na base do amor. E ainda irei lembrar que Ele não é só o Filho eterno, divino, mas Ele é o Filho que se fez carne. Ele é o Filho que entrou no mundo e veio experimentar as minhas dores, as minhas angústias, o meu sofrimento, o meu desespero, os meus medos. E eu agora passo a ter uma relação, eu passo agora a ter uma convivência, eu passo a ter práticas piedosas, olhando para a segunda pessoa da Trindade. E continua, a terceira pessoa, o Espírito Santo. O que é próprio da terceira pessoa da Trindade é ser enviado pelo Pai e pelo Filho desde toda a eternidade. Nós já falamos disso, já estudamos isso. O Pai gera o Filho desde toda a eternidade, e o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo desde toda a eternidade. E agora, como eu vou fundamentar a vida piedosa com o relacionamento com a terceira pessoa da Trindade? Deus foi enviado a mim, para habitar em mim, para viver em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo. E isso vai levar a um conceito muito belo do que eu agora tenho em mim. Há uma música antiga que hoje já não se canta mais, mas antes falava, do Espírito Santo está em você, né? E aí dizia a música, você tem valor. Até que a música não errava, porque o valor que temos é aquele que recebemos de Deus. E hoje, como crentes, habita em nós o Espírito Santo, habita em nós Deus. E agora, olha só, o exercício da prática da piedade. Tudo que eu faço, tudo que eu ouço, tudo que eu falo, vai estar diretamente ligado ao Deus que em mim habita, a terceira pessoa da divindade. Mas o autor ainda destaca que nós não vamos pensar apenas nas pessoas da divindade, mas nos atributos da divindade. Pensar no atributo da bondade de Deus, pensar no atributo da misericórdia de Deus. Irmãos, imagine se nós reservássemos pelo menos um dia na semana
em cada dia da semana para nos ocupar em pensar, refletir, agradecer, estudar, meditar e compartilhar sobre um atributo de Deus. O quanto nos ocuparia de forma santa e piedosa o nosso dia. Hoje, por exemplo, eu estaria decidido, vamos pensar aí, numa quinta-feira, em pensar apenas na misericórdia de Deus. Na misericórdia de Deus para comigo, na misericórdia de Deus para com a minha família, para com os meus irmãos na fé, para com esse mundo que já poderia ser destruído corretamente, e Deus continuaria justo, mas Ele de forma misericordiosa continua suportando. Imagine se ocupasse mais a mente dos crentes esse tipo de meditação, de pensamento, de reflexão. Quão espiritualmente saudável seria isso? Irmãos, quando falamos de atributos, nós rapidamente vamos pensar naqueles atributos que é chamado de atributos morais, os chamados comunicáveis, porque Deus tem perfeitamente, mas nos deu um pouco. Mas ainda assim, se nós formos para os atributos que só pertencem a Deus, e que só é Deus que pode ter, como a onisciência, a onipresença, a onipotência, a eternidade, né, a independência, tudo isso, irmãos, o quanto de admiração nós teríamos em Deus se ocupasse a nossa mente, nossas palavras, nossas orações sobre isso. Se nós nos ocupássemos para louvar os atributos de Deus, se nos ocupássemos em falar sobre esses grandiosos atributos, o que é isso de eternidade, o que é isso de onisciência, o que é isso? Irmãos, o nosso relacionamento com Deus seria muito mais profundo, muito mais piedoso, muito mais consistente. Ele estaria protegido dos problemas, das lutas, porque Ele está além disso. Irmãos, uma das coisas que Lewis escreveu é: ninguém pode adorar e amar quem não conhece. Se não conhecer, não tem condições de amar e nem de adorar. Então é necessário. Então, neste primeiro aspecto aqui, a prática da piedade, o exercício da piedade deve ser fundamentado em quem Deus é. Ficando claro isso, destaco o segundo ponto. Segundo Bailey, ele aponta a piedade como também a consciência correta, bíblica, do que nós somos. E o que nós somos? Ele aponta duas facetas da nossa realidade e da nossa existência. Primeiro, somos pecadores. Segundo, somos regenerados. E nisso, irmãos, o desenvolvimento da piedade agora é o seguinte: quando você pensa, quando você conhece o que de fato é o pecado, quão profundamente ele atingiu a sua alma, quão amplamente ele danificou o seu ser, como o seu espírito, os seus pensamentos, o seu coração estão afetados por essa doença chamada pecado, nós começaremos a ter um maior temor, um mais profundo e reverente respeito para com os mandamentos de Deus, porque eu estou consciente que eu, somente eu, sou responsável pela desobediência. Teremos uma plena consciência do nosso estado, da nossa condição. Irmãos, talvez nada melhor para tratar uma doença e um problema de saúde do que o paciente ter a consciência real do seu problema e seguir corretamente as orientações médicas, porque ele se teimar não adianta. Se você ter um problema de coluna, igual eu tive, e vai no Dr. Marcos, ele fala para fazer algo e a gente não faz, daqui a pouco vai voltar de novo. Não adianta, tá? Não tem jeito. Não é assim que todo mundo faz? É assim, até médico faz isso, tá? Até médico faz isso. Mas preste atenção, a ideia é essa: sem a consciência do nosso estado, nós não iremos levar a sério o remédio. Não iremos. É pecado. Ele condena.
ele afasta de Deus, ele deturpa a natureza humana, a existência humana, ele acaba com a felicidade. Se nós não encararmos assim o pecado, nós iremos tratar ele errado, nós iremos ser complacentes com ele. Então, a primeira verdade sobre pensar a respeito de si é: o que sou? Sou realmente um pecador. Então eu preciso ter essa consciência. Eu recebi isso de Adão, eu diariamente sei o que é isso. Não adianta alguém querer disfarçar que não é, que todos são pecadores. Mesmo o apóstolo Paulo, santo homem de Deus, ele disse que Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais ele é o principal. Ele não disse eu era o principal, ele disse eu sou o principal. E a certa altura ele diz: miserável homem que sou. Uma vez destacado isso, nós agora temos condições de entender o porquê os mandamentos de Deus são tão sérios, tão preocupantes. Os alertas são constantes, não é verdade? Mas, irmãos, essa outra faceta precisamos destacar. Nós não somos mais pecadores condenados, mas agora somos pecadores redimidos. Nós não estamos mais mortos em delitos e pecados, não estamos mais sob a ira de Deus, não estamos mais sob o abandono justo de Deus. Agora somos chamados filhos de Deus. Agora somos chamados, olha só, irmãos, santos. Santos. O apóstolo, em toda a carta, ele vai dizendo aos santos que estão em tal lugar, aos santos. Mas como assim, irmãos? Porque Deus nos coloca em uma posição em que Ele nos declara justos, Ele nos declara santos, Ele nos declara corrigidos e perdoados pelos méritos do sangue de Jesus. E isso deve fazer uma grande diferença. Enquanto aqui vai me ajudar a ver a seriedade do pecado, da minha natureza pecaminosa, aqui vai me colocar diante do Senhor com mais alegria. Ele me perdoou, eu sei dessa condição, mas Ele me perdoou. E por saber dessa condição, eu não quero abusar da sua misericórdia. Eu não quero fazer com que a sua graça seja fútil em minha vida. Eu, irmãos, posso dizer, o crente bíblico, né? O crente bíblico pode dizer: estou sendo santificado, eu serei glorificado, eu estou junto com o Senhor Jesus em lugares celestiais. Ele me fez rei e sacerdote. Eu sou chamado de ovelha, eu sou chamado de cordeiro. Ele disse que eu sou o seu povo, Ele disse que eu sou o seu exército, Ele disse que sou o seu edifício, Ele disse que eu sou a sua família, Ele disse que eu sou a sua casa, Ele disse que eu sou o seu templo. Olha, observe, e, irmãos, a prática da piedade deve usar isso, principalmente nos momentos em que o diabo há de nos acusar, principalmente nos momentos de lutas e angústias, de medo e desespero. Lembre o que Cristo fez por você e o que você, por causa de Cristo, é hoje diante de Deus. A prática da piedade envolve a genuína meditação da nossa nova condição diante do Senhor. Eu nasci de novo, eu fui regenerado, eu fui alcançado, eu fui perdoado, Ele me ama. Isso tudo vai orientar a vida piedosa. A consciência disso, a prática diária da meditação em torno disso, vai fazer uma profunda diferença, até mesmo na sua autoestima. Afinal de contas, Ele colocou um tesouro riquíssimo em vasos de barro. E por quê? Porque Ele quis, porque Ele nos amou, porque Ele nos escolheu, porque Ele nos chamou, Ele nos santificou, Ele nos converteu, Ele nos deu essa graciosa redenção.
Irmãos, a prática da piedade envolve a meditação do seu novo estado. Dito esse segundo ponto, como já mencionei sobre Deus, a prática da piedade precisa se fundamentar no que Deus é, na Trindade, nos seus atributos. Já disse sobre pensar de si mesmo, ou a respeito de si mesmo, à luz da Escritura, que somos pecadores, mas pecadores regenerados, salvos e perdoados. E agora, irmãos, um terceiro ponto, que é explorar. E aqui também ele mostra isso, especialmente mais adiante, quando fala da vida ser conhecida. Irmãos, a prática de uma vida piedosa deve ser uma prática que envolva disciplinas espirituais. Disciplinas. E essas disciplinas espirituais devem ser usadas tanto no privado como no público. O que nós somos no particular, sozinhos, e o que somos em público. O que ocupa nossa mente, nosso coração, o que ocupa nossas atitudes e nossas ações. A vida piedosa deve se manifestar como um bom testemunho para outros. A vida piedosa também deve ter aquelas práticas que todos nós conhecemos. E ele inclui também algo, irmãos, que via de regra não praticamos mais, que é o jejum. Ele comenta sobre a oração, o que sempre temos falado, a leitura da Bíblia, o que temos falado também, mas lembrar do jejum, ou seja, de abrir mão do direito de se alimentar por um período para se ocupar com coisas espirituais. Não há nada de místico, fantasioso, poderoso no jejum. O que o jejum faz é em quem pratica. Então a Escritura mostra que devemos usar isso de forma piedosa e bíblica. E também ele destaca, irmãos, algo fundamental: o culto e o dia do Senhor. O culto e o dia do Senhor. Como nós cultuamos a Deus, como nós pensamos em encontrar o Senhor, como nós ocupamos as nossas mentes no dia do culto. Sim, irmãos. Isso, irmãos, eu achei muito curioso, porque outros autores também exploram isso, e eu já falei isso várias vezes aqui para os irmãos, mas pensemos seriamente em como o nosso culto é prestado a Deus, em como oramos publicamente, em como cantamos na congregação, como estamos aqui prestando atenção à palavra de Deus, como estamos reunidos aqui como a obediência de um santo preceito para estarmos juntos e unidos. Isso tudo é uma manifestação da vida piedosa. O quanto somos reconhecidos como adoradores zelosos, ardentes, adoradores bíblicos, fiéis. Quando pessoas chegam na igreja, quando pessoas sentam do seu lado, quando pessoas estão te vendo adorar, qual o exemplo que elas têm? De alguém que realmente está, parece que diante do Rei dos Reis, da grandiosa corte, da majestade universal? Ou porque nós às vezes temos muito mais temor e reverência quando nos colocamos às vezes diante de uma autoridade e não diante do Senhor? O porquê isso? Sim, irmãos, o porquê às vezes nós ficamos muito mais empolgados, felizes por estar no casamento e não estamos com a mesma disposição por estarmos cultuando o noivo. Isso é real, isso é necessário, isso é urgente. Sim, irmãos, se recebermos um convite para uma solenidade diante de autoridades, de um juiz, de uma autoridade política, irmãos, geralmente vamos demonstrar talvez uma maior entrega, uma maior atenção, mas quando nos reunimos diante do Senhor, será que não poderíamos dar mais para Ele? E o que atrapalha os crentes a fazerem isso? Como se prepararam para o culto, como se prepararam. Irmãos,
eu posso garantir, o seu coração, a sua alma, a sua mente não estarão plenamente preparados para cultuar o Senhor se você passou a tarde inteira vendo vídeos inúteis, futebol, diversão. Não estou falando do descanso com a família, não. Eu estou falando de encher a mente de coisas fúteis. E agora nós vamos cultuar ao Senhor como? E aí, irmãos, nós passamos e vamos embora, e parece que não vemos e não sentimos o Senhor recebendo o nosso culto. Mas o que ele encontrou? Uma mente conturbada, confusa, um coração cheio de coisas, angústias, ou também de inutilidades. Por isso, irmãos, a vida piedosa, e ele explora bem isso. Ele, naquela época, obviamente, à distância, ele chega a dar dicas do que como você pensar até chegar na igreja. Ele comenta: eu estou indo entrar no palácio do rei. O que você faz quando você está chegando num lugar desse? Você já começa a ver como está a roupa, como você está amassado. Eu estou chegando. Você vira a rua, está aproximando, o coração acelera. Estou chegando para adorar o rei. E quantas vezes nós vemos na Bíblia: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Guarda a mente e o coração. Isso é a vida piedosa, irmãos. Imagine comigo, para encerrar, como seria o culto de um povo que, apesar de suas ocupações, lutas, angústias, do seu trabalho, de tudo aquilo que ele precisa realmente desenvolver, prosperar, alcançar, trabalhar, ajudar, socorrer, às vezes sofrer, mas imagine que isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, seja sempre banhado pela meditação saudável, pela meditação em Deus, pelo amor a Ele, pela oração. Imagine que ao chegar no domingo, você abre mão de toda aquela demanda de segunda a sexta, agora você tem um coração voltado ao Senhor. Como seria este culto, irmãos? Como seria esse louvor? Mas, irmãos, às vezes nós chegamos aqui só caco. Mas não é porque o mundo faz isso, ele faz, mas é porque nós não nos preparamos corretamente. Nós nos preparamos para tudo. Para todo lugar que você vai, você se prepara. Então o convite de uma vida piedosa é essa: preparar o coração, a alma, para encontrar o Senhor, para viver para o Senhor e ter uma vida empolgante, incendiada pela vida piedosa. Encerro, irmãos, lembrando que ele disse o seguinte, que o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que é agora e a que há de vir. Se você quer uma vida, se nós queremos ter uma vida abundante agora, devemos viver abundantemente para o Senhor, e certamente a vida eterna estará garantida àqueles que o Senhor